é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Lembrando a você as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, já está na 11ª edição, com mais de 60 mil exemplares vendidos. O Sermão do Monte, uma análise racional, instrutiva, sobre o maior discurso proferido por Jesus em todos os tempos. Eu tenho uma sintonia, eu tenho um grande amor por esse discurso de Jesus, que nós humildemente tentamos traduzir do hebraico, comparar com a tradução grega de Russell Champlin e fazer comentários para você, baseado também nos conceitos de tradução judaica do rabino André Chouraqui, um rabino francês que fez muitas traduções da Bíblia e foi, inclusive, ganhou o prêmio Nobel, foi elogiado por todos os grandes intelectuais, conhecedores de Bíblia do mundo. Então eu sigo mais ou menos a mesma linha de André Chouraqui nessa tradução. A nossa obra Bereshit, em parceria com o meu grande amigo Gad Azaria, que é o Gênesis, Deus e a criação, e aqui nós mostramos exatamente essas questões que nós discutimos algumas vezes aqui. A Didaquê, que é o catecismo, o ensinamento dos primeiros discípulos, de acordo com o livro de Atos 2, e aqui o Evangelho Cristianismo Primitivo, uma obra que está sendo muito, mas eu tenho recebido tanto elogio por causa desse livro, eu não pensei que ele fosse causar assim, uma sensibilidade tão grande nas pessoas, mas não podia ser diferente, porque nós, com as nossas viagens a Israel, nós selecionamos todos os grandes encontros de Jesus ainda entre nós e fizemos comentários como se todo esse trabalho fosse a raiz dos sucessores de Jesus, que são exatamente aqueles que estão narrados nessa obra, que é Comunidades do Caminho. Aqui nós falamos das primeiras comunidades que surgiram em Jerusalém com o nome de Seguidores do Caminho, ou Casa do Caminho, e toda a história de Barnabé, Estevão, Paulo de Tarso, João, o evangelista, e Maria de Nazaré, com as nossas viagens à Grécia e à Turquia. Então você pode pedir todas essas obras diretamente com o nosso editor Magno Nicolau, aqui em João Pessoa, pelo site www.ideiaeditora.com.br, que ele manda deixar em casa com frete 0800. Você não paga nada, recebe o livro em casa, em qualquer parte do Brasil. Mas pelo sul e sudeste, peça para a Candeia, Boa Nova, que são nossas distribuidoras oficiais lá em São Paulo, ou então com meu amigo querido Mário Suriani, lá na Sinal Verde, em Guarulhos. Telefone 011 2409 1540. Toda a Grande São Paulo, o Mário provê qualquer obra nossa que você precisar, DVDs que nós temos também bastante, que ele pode oferecer a você. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso programa, falando agora do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante, que fala exatamente sobre o episódio de Gedeão, que é quando ele fala que um anjo de Deus veio e assentou-se debaixo do terebinto, que é um carvalho, de Efra, que pertence a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos medianitas. Quer dizer, aqui existe o quê? Um fenômeno mediúnico de materialização, narrado no livro dos Juízes, capítulo 6, depois, Juízes 6, está aqui, versículo
11 a 23, aparição do anjo de Yahvé a Gedeão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do terebinto, como eu já falei, e o anjo apareceu e disse: Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Gedeão lhe respondeu: eu te peço, meu senhor, se Yahvé está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez Yahvé subir do Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Midian? Isso é uma pergunta que todos nós fazemos. Agora eu quero lembrar que isso aqui é um diálogo entre Gedeão encarnado e um espírito desencarnado, narrado no livro do Juízes, capítulo 6, de 11 em diante. E aí, então Yahvé, que um diz que é o anjo, outros dizem que é Yahvé, ou um diz que é o anjo de Yahvé. Então o anjo, o mensageiro, voltou para ele e disse: vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu senhor, respondeu Gedeão, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés e eu sou o último na casa de meu pai. Yahvé lhe respondeu: eu estarei contigo e tu vencerás Madian como se ele fosse um só homem. E Gedeão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Aqui está a dúvida que a gente tem que ter com relação às entidades com quem dialogamos, que elas nos dêem uma prova de que realmente elas, ou são as que estão dizendo. Então Gedeão pede uma prova. E aí ele diz assim: não te afastes daqui, rogo-te até que eu volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. Ele respondeu: esperarei até que voltes. Então, na verdade, o nosso tempo já está no final, mas eu quero dizer a você que esse diálogo, que está em Juízes 6, 11 a 23, e vai até mais um pouco, que fala de Gedeão contra Baal. Então, na verdade, nós temos no livro do Juízes um episódio de um diálogo entre um espírito, que é um mensageiro de Deus, e um médium, que, como nós podemos ver, era Gedeão. Então, isso significa que a mediunidade na Bíblia está espalhada praticamente em quase toda a página. É porque as pessoas, por preconceito, acham que quando a gente vai falar, ou quando a gente conversa com um mensageiro de Deus, quando o Chico, Divaldo e tantos outros grandes médiuns recebem essas mensagens maravilhosas de conforto, uma mensagem das que eles recebem, uma mensagem de Maria Dolores, uma mensagem de Emmanuel, uma mensagem de André Luiz, tão maravilhosamente confortadora e consoladora, não pode ser uma coisa trazida por Satanás, que se ele existisse, o trabalho dele seria outro, e não esse. Como bem Jesus disse que Beelzebul não pode ser contra Beelzebul, daí o seu reino estaria dividido, porque até Jesus foi acusado de, como muitos diziam, de que tudo que ele fazia era um trabalho também de Satanás. Daí porque nós espíritas, humildemente, entendemos muitas vezes aqueles que não nos entendem. O que eu quero que fique bem claro é que nós trabalhamos para Jesus, a serviço dele e por amor a ele. Não temos mais tempo no programa de hoje. Até a próxima semana. Que Jesus fique com vocês e muita paz.